Povo de Deus, a paz do Senhor, irmãos. Amém. Aproveitamos, irmãos, que estão de pé. Vamos fazer mais uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, aqui estamos nós, Deus, os teus filhos, na tua presença. Espírito Santo, me usa conforme a tua vontade neste lugar. Pai, que eu me diminua, mas tu cresça. Que a tua palavra, meu Pai, venha a ser revelada no trono da graça de Deus. Resgata aqueles que estão perdidos por meio da pregação desta palavra, Deus. Pai, fala, meu Deus, ao coração daquele que está aflito, do necessitado. Pai, que em nome do Senhor Jesus, algemas, meu Pai, cadeias sejam quebradas, meu Pai, nesta noite. Pai Santo, em nome de Jesus, que toda área do mal, Pai, não venha resistir, Deus, o teu poder e a tua grandeza, mas que nós, meu Pai, nesta noite, venhamos contemplar com os nossos olhos o teu poder, a tua grandeza e as tuas maravilhas aqui neste lugar. Assim eu te peço, Deus, e te agradeço no nome de Jesus. Amém? Os irmãos vão sentar em nome de Jesus. Os irmãos puderem abrir a sua Bíblia em Daniel, capítulo número 3. Amém? Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho aqui, irmão, de comportamento diante das dificuldades, das lutas que nós iremos enfrentar no futuro. No passado, homens de Deus enfrentaram. Vamos ler o versículo de número 15, 16 e o 17. Do 15 ao 18. Daniel 3, do versículo 15 ao 18. Quem? Os irmãos acompanham. Amém? Ele diz assim: agora, pois, se estáis pronto, quando os ouvides o som da buzina, do pífaro, da cinta, da harpa, do saltério, da gaita, do fole, toda sorte de música, para nos prostrar e adorar a estada que fiz. Bom é, mas se não adorares, serei lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de responder sobre este negócio. E eis que o nosso Deus, a quem nós servamos, a quem nos pode livrar, ele nos livrará do forno de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos ao teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Amém? Irmãos, nesse capítulo de número 3 de Daniel, nós vamos falar a respeito de um comportamento de 3 homens de Deus que é necessário que eu e você, todos nós, devemos ter diante de qualquer situação cuja nós iremos enfrentar, sim ou não? Então, aqui o rei levantou essa estátua, irmão, para ser adorado. Nós falamos isso aqui numa terça-feira, se eu não me engano, foi na terça-feira passada. E nós vimos como Deus tem nos chamado a atenção a respeito de como o povo de Deus tem se comportado diante de muitas propostas que está sendo colocada e que tem tirado muitas pessoas da presença do Pai. Amém? Tem tirado muita gente da presença do Deus Santo Todo-Poderoso. Homens esses, irmãos, que foram confrontados, e esse rei disse que se eles não fizessem isso, eles iam jogar eles dentro daquela fornalha que foi ali acesa 7 vezes mais. Pegaram os melhores soldados do exército do rei, homens simples como eu, como outra pessoa qualquer, não necessitava de ser os soldados mais fortes daquele exército. Qualquer um poderia amarrar aqueles hebreus, mas ele escolheu os melhores, mais fortes, mas justamente para colocar. O que eu aprendo com isso? Colocar medo, irmãos. Às vezes as afrontas vêm para poder ver como é que anda a nossa fé, ver como nós temos enfrentado ou glorificado a Deus através das nossas atitudes, das nossas palavras diante das afrontas em que temos enfrentado.
Muitos pratos têm sido oferecidos para muitas pessoas, irmãos. Drogas, prostituição, vícios. E muitos têm se dobrado e adorado a Satanás. Desde aquela época, Satanás desejava ser adorado pelo povo de Deus. E nos dias de hoje não está sendo diferente. Nos dias de hoje ele quer ser adorado pelo povo que serve ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E ele tem colocado, irmãos, armadilhas, tem traçado caminhos em que muitos têm colocado os pés. E tem se prostrado diante daquela situação e que também tem se prostrado diante do que é oferecido. Amém? Mas chegou um tempo, irmãos, está chegando um tempo em que Deus vai derramar esse desejo ardente dentro do coração de cada um de nós, de começarmos a olhar a palavra de Deus, o Evangelho, a palavra santa de Deus de maneira real e verdadeira, e como ela deve ser pregada. Porque nós somos confrontados todos os dias por sermos cristãos, sim ou não? Todos os dias nós somos confrontados aos erros, né? Ali, todos os dias estão expostos diante de nós. Só caímos se nós não estivermos bem alimentados na palavra de Deus. Nós não podemos pregar mais, irmãos, mamãozinho com açúcar, e nem passar a mãozinha na cabeça de ninguém. O objetivo de cada um de nós, que amamos a igreja, que amamos vocês, é falar realmente a verdade, e nada mais do que a verdade, por meio da palavra pregada. E aqueles homens aprenderam, porque eles foram indicados a esse reino pelo Daniel. Ele sabia, no capítulo 2, do sonho e da interpretação em que Daniel deu àquele rei. Ele sabia quem era o Deus em que ele servia. Será que a nossa fé, a nossa confiança em Deus chega a esse ponto de encarar a maior autoridade do nosso país? Ei, se você não rejeitar esse Evangelho, se você continuar pregando esta palavra com essa ousadia, com desta maneira, vou marcar você e toda a sua família. Não é pelo medo que muitas vezes eles querem fazer com que os homens e as mulheres de Deus desistam, por meio da pregação, por meio desse confronto, sim ou não? Está colocando medo nas pessoas. Quando você tem um comando nas drogas, igual no Rio de Janeiro, ali um bem famoso, o PCC, quando a pessoa não faz o que eles querem, eles falam: nós vamos matar você, sim ou não? E muitas vezes a pessoa não quer fazer aquilo. Eu sou exemplo vivo disso. Um dia chegou um homem desesperado lá na igreja, falou assim: pastor, me mandaram aqui, me indicaram o Senhor, e me disse que o Senhor pode me ajudar, somente o Senhor pode me ajudar aqui neste lugar. E o que você tem passado? Ele pegou, apresentou para mim o alvará de soltura do CEPAI. Eu vi que realmente era verdadeiro. Eu sou do comando perfeito lá no Rio de Janeiro, e eu fui solto. Lá dentro eu tive a oportunidade de conhecer a Jesus, o Filho de Deus. E me deram uma ordem do Rio de Janeiro, pelo comando, pelo chefe, em que eu devo matar o pai de família. Mas quando eu fui lá e vi, ele tinha 3 crianças pequenas. Estava eu e meu filho lá na parte da tarde. E aí ele falou: mas eu preciso do dinheiro para que eu pegue toda a minha família e que eu saia daqui do estado de Goiás, porque que eu não quero fazer, cometer esse crime. Me mandaram vir aqui, eu nem perguntei quem é que te mandou, quem é que mandou você vir aqui, mas me disseram que aqui tinha um pastor nesse lugar e que esse pastor iria me ajudar a resolver essa situação. E ele todo atrapalhado, todo assim, você olhava para ele, sabe? E a gente via que realmente ele vinha de uma vida difícil do lado do crime. E eu peguei: quanto é que é a sua necessidade, meu filho? O que está faltando para que você resolva a sua situação? Aí ele me falou um valor. Não vou dizer para não dizer que a gente está querendo aparecer, mas eu quero só dar esse testemunho para você.
para não colocar ninguém em risco, mas eu estou lá servindo ao Senhor com a minha família. Muito obrigado pelo que Deus usou o Senhor para poder fazer na minha vida. Então, irmão, é rejeitar, irmão. Tem hora que as coisas chegam na vida de alguém, que é como a situação desses 3 homens que estavam lá naquele momento. Ei, abandona esse teu Deus aí, não prega mais, não fale mais, não viva mais. E eles falaram assim: olha, filho, quando é esse negócio, nem sequer nós iremos responder ao Senhor. Se o meu Deus quiser me livrar, Ele vai me livrar. Mas eu prefiro morrer ali com Deus nesse fogo do que servir a um Deus que, sabe, que vai me levar para um sofrimento eterno. Eles conheciam quem era o Deus que ele servia. E eu pergunto a você, meu irmão, será que nós temos atitude como Policarpo, um obreiro na cidade de Esmirna? Os homens chegaram a ele e falaram assim: ei, Policarpo, você tem que parar de pregar essa palavra, Jesus Cristo, Filho de Deus, ou então nós vamos queimar você vivo. Ou você adora o César, o grande imperador, ou nós vamos queimar você, Policarpo. E ele falou: ei, olha as palavras aqui, eu tenho aqui o Policarpo queimado. Ele foi levado para ser queimado numa praça pública. É um exemplo destacado dos mártires, né? Quando foi levado perante o tribunal ali do rei, começou a exortar, dizendo: tem piedade da sua velhice, porque ele já era velho, mas ele mesmo velho não negou a fé. E tem gente hoje, irmão, que é pessoas novas, pessoas que estão no seu pleno vigor, mas tem que virar das costas para o evangelho verdadeiro de Deus. Pessoas que poderiam estar ganhando almas com o seu comportamento, com as suas atitudes, com as suas ações na face da terra, mas tem virado as costas e comendo o que Satanás tem oferecido a essas pessoas. Esse homem, ele tinha aqui, irmãos, 86 anos de idade. Com 86 anos de idade, esse homem ainda incomodava o inferno com as suas palavras. Glória a Deus. E ele diz: tem piedade da poderiça, jura pelo futuro de César, o imperador. Olhou calmo sobre a multidão, que tinha uma multidão olhando para eles naquele momento. E ele falou assim: faz 86 anos que sirvo ao meu rei, e ele jamais me fez mal algum. E eu te pergunto: que mal fez Jesus para mim, para você ou para essas pessoas que estão aí fora, para que essa humanidade, que essa cidade vire as costas para o rei da maneira que está virando? Pessoas que olham para nós, irmão, parece que não conseguem, sabe, enxergar a realidade do que realmente está vivendo. Preferem ver só as coisas ruins, mas jamais, irmão, chegou perto de nós para perguntar como é que está a sua vida, como é esse Deus em que o Senhor prega, como é esse amor que o Senhor apresenta a essas pessoas, ou por que o Senhor dá a paz do Senhor com um sorriso nos lábios. Não é interesse em ninguém que nós rimos ou pegamos na sua mão, mas é porque nós sentimos o amor de Deus e queremos que pregar uma palavra viva ao seu coração e que te conduza a sua alma à salvação plena e verdadeira, para que o dia em que esse estrago for oferecido a você, você aprenda a dizer não, para que a sua casa não seja destruída, para que a sua família seja alcançada, para que você seja pleno e verdadeiro, sabe, pregando a palavra de Deus, santa e verdadeira, sabe, àqueles que te ouvem. Você venha trazer uma alegria ao coração aquelas pessoas que realmente sofrem. Procure, irmão, procure dentro da palavra de Deus e procure estar, sabe, cada dia se alimentando mais da palavra do Senhor. Não fique apenas sendo ouvinte da palavra de Deus, mas procure aprender cada dia mais e buscar mais dentro das Escrituras Sagradas, porque aqui há salvação, não só para a sua alma, mas também para aqueles que você foi escolhido por Deus para poder ganhar. Amém? E qual foi o comportamento desse homem? Aí ele diz,
e valorize o que Deus colocou sobre a sua vida, sobre a sua mente, sobre o seu coração. Valorize a salvação em que Cristo ganhou para você na cruz do Calvário. Valorize as gotas de sangue que foi pingado ali no Getsêmani. Jesus falou: Pai, se possível for, Pai, afasta de mim esse sofrimento, esse cálice, Pai. Pai, afasta de mim, mas contudo seja feita a tua vontade, não a minha. E muitas vezes as pessoas estão fazendo a sua vontade e estão esquecendo de fazer a vontade do Todo-Poderoso. Qual é a vontade do Papai para nós nessa noite? Que nós levantamos as nossas mãos sem ser preciso um pregador pedir para você levantar. Sabe qual é o desejo do Papai nessa noite? Em que você reconheça a soberania dele e que viva uma vida reta, uma vida de retidão. Nós nunca vamos ser 100%, mas cada dia, irmão, é uma luta travada em direção ao céu. Você tem que ter isso na sua mente. Eu estou indo em direção ao céu, e em direção ao céu, irmão, nós vamos encontrar muitas armadilhas, mas Deus nos livra de todas elas, porque Deus é a luz dos nossos pés, é lâmpada para os nossos pés, irmãos. Amém. Glória a Deus. Será que ainda existe essa fé na terra? Será que ainda existe esse homens como esses que dão exemplo para nós? Mas eu já estou muito velho para poder servir na igreja. Que conversa é essa, meu irmão? Que conversa é essa? Olha a posição e a palavra desse homem. Eu já estou. Quem tem 86 anos aqui? Nenhum de nós aqui tem 86 anos ainda. E muitos já querem desistir. Jovens com 40 anos já estão pensando em aposentadoria. E como é que fica o Evangelho que Deus confiou na sua mão? Como é que está o chamado em que Deus confiou em você? Você se lembra do que você era e da onde Deus te tirou? Você lembra a miséria de vida que você tinha? Você lembra até o Evangelho de Deus chegar até a sua casa? Você se lembra? Você consegue se lembrar do leito de morte que Deus já tirou quantas vezes? Você sabe o que é ser curado de um câncer, de uma AIDS? Você sabe o que é ser curado daquilo que a medicina manda para casa para morrer em casa e Deus vai lá e resgata? Será que é necessário levantar levantar ondas, levantar tempestades, para que você reconheça que no teu barco existe o Salvador de todas as coisas? E por que nós não temos essa consciência? Por que nós estamos servindo com tanta retidão? O que estamos acontecendo conosco na igreja do Senhor? Será necessário acontecer o que foi pregado aqui neste lugar? Será que é necessário Deus ir lá no hospício, arrancar de lá um doido, curar essa pessoa e trazer ela voltar para pregar para nós, para os crentes? Ou em vez dos crentes ir lá e falar para o doido: olha, existe cura para ti, mano? Será que é necessário tirar lá no meio da rua aquele drogado, curar ele, trazer ele para o altar e Deus usar ele no altar para pregar para nós, os crentes que estão prostrados diante da situação moral, que estão prostrados diante da dificuldade, que olha tudo com os olhos ruim, olha tudo com maldade no coração, parece que não consegue enxergar nada de bom nas pessoas, parece que tudo não presta. Será necessário ir para os becos? É isso que Deus quer que nós vai lá, mas sabe o que vai acontecer se nós não for lá? Deus vai lá e manda esse aqui pregar para nós.
muitas vezes só lamentando a situação. Esses homens tinham tudo para negar Deus, irmãos. Imagina um fogão daquele, você pode jogar você lá dentro. Olha, contra isso eu não vou nem te responder. Olha que fé pura, olha que fé verdadeira, irmão. Eu falo com Deus todos os dias no leito da minha cama, eu oro de madrugada, eu falo, Pai, não deixa eu nem sequer descer desse altar aqui hoje, Deus. Se for para me envergonhar o Senhor na prostituição, no vício, nas drogas, Senhor, não deixa nem eu descer desse altar. Se um dia, meu Pai, eu vier enganar a minha esposa, a minha família e passar vergonha do Senhor, Pai, não deixa nem eu descer desse altar. Se eu for envergonhar a Cristo, Filho de Deus, que foi pregado, humilhado, torturado, não é? E você troca, muita gente tem trocado isso, irmão, pelos prazeres seus. Deus não tem prazer no seu prazer, o prazer seu é ser de Deus. O maior prazer que você tem que sentir na sua vida é ser considerado um filho de Deus. É o maior prazer que você tem que ter. Glória. Amém. Esse é o prazer que você tem que ter, porque o seu Deus pode te dar tudo. O seu Deus entra com você lá dentro daquele lugar. Aí Policarpo ainda fala assim: ei, cadê o Marco? Está lá em cima? Não. Mas se você pegar em Marcos, capítulo de número 9, no versículo 48, sabe, irmão? Policarpo falou assim: ei, você me ameaça com esse foguinho aí, que vai me queimar, daqui a pouco ele vai apagar, vai parar de doer. Mas eu não vou negar ao meu Deus, porque se eu negar ao meu Deus, em Marcos 9:48 diz que o fogo, o bicho não morre, e o fogo não se apaga pela eternidade, irmão. Então essa afronta que você tem enfrentado, essa luta, essa guerra, eu não consigo, pastor. Consegue sim, consegue, porque Deus é maior do que todas as coisas. Amém? Porque é melhor, irmãos, nós sofrer, ser jogado lá, ser levado cativo à morte, irmãos, mas nós entrar na glória com Deus. É isso que eles viam. Se eles me matar queimado, eu vou estar com o papai do céu. Mas eu não quero ser lançado num lugar que eu vou sofrer a eternidade. Marcos 9, versículo 48 diz: o bicho não morre. Está aqui. É eu que estou dizendo. Que se for eu que estou dizendo, não dá valor não. Mas se é o papai do céu que está falando que o fogo não apaga, é porque não apaga mesmo não. Olha os conceitos, olha aí o que nós estamos fazendo. Peça perdão se necessário for, conserte enquanto há tempo. A salvação, irmão, está sendo colocada todos os dias diante dos nossos olhos. Amém? Quem quer ir para um lugar desse? Levanta a mão, deixa eu te conhecer. Mãe, coloca para mim, em nome de Jesus, Lucas 12, versículo 4 e versículo 5. Para você ver o quanto é certo. Às vezes você tem mais temor do que o homem fala, do que está escrito na palavra de Deus. Talvez você tenha mais temor do que as pessoas às vezes pregam sem bases bíblicas, do que o que Deus tem falado. Olha para aqui. Digo para os amigos meus: não tem mais o que mata o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Não adianta você ter medo do homem. Coloca o versículo 5. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer, assim como está sendo feito aqui agora. Nós estamos mostrando diante da nação do avivamento, diante do povo remido e escolhido por Deus, que não devemos temer ao homem, mas nós devemos temer a Deus. Temer a quem depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse você deve temer. Esse você tem que temer. Não é ter medo não, mas
como é que eu tenho temor a Deus? Até mesmo quando você adentra para dentro dessa igreja, você tem que ter reverência, porque neste altar está em presença do Espírito de Deus, que transforma essas palavras em vida para aqueles que realmente querem ter um encontro verdadeiro com Deus, que querem realmente ter um compromisso com Deus. Mas até quando você vai viver em dois mundos? Até quando você vai viver em dois pensamentos? Até quando servirei a dois senhores aí? Você acha que Deus não tem poder para te matar? Você acha que Deus também não tem poder para poder lançar a sua alma no inferno, dependendo do jeito, do comportamento que você tem? Em que eu tenho, não falo de nós, falo de mim, porque quando eu prego mais para mim do que para quem está me ouvindo. Amém? Então esse homem diz: olha, eu tenho 86 anos, meu querido, como falou Policarpo. Você está querendo me queimar aqui com esse palito de fósforo? Eu não posso vou queimar, mas eu não vou negar. Pode me queimar, não tem problema nenhum. Mas eu não vou negar ao meu Senhor que tanto fez por mim. Olha o que Deus já fez por você, meu irmão. Você ainda quer mais prova de amor. Você já viu aqui quando aqueles namoradinhos? Então prova que você me ama. E quando é fé, nasce seu filho. E o que prova que me ama dá o pé. Sim ou não? Dá o pé, não é? Isso é prova de amor? Não, não é. Não é não? Vocês que é mulheres e homens sabem disso, né? Dá uma prova que tu me amas. Vamos ali. Não é assim? E de repente tem um problema, assim não, mas o nosso Deus precisa provar mais ainda que te ama. Pegar o que estava no céu, filho dele, unigênito, mandar na terra e falar assim: vai lá, reconcilia o irmão que não vai lá, irmão Adelson, irmão Adão, ó, pastor Orlando, pastor Zé, o senhor pega toda aquela turma, vamos reconciliar, vamos pegar aqueles jambos e era o que nós era, coisa ruim, enxerta aqui nessa videira, vamos consertar a vida dessa pessoa. Mas agora eu te pergunto: para que Deus enxertou a nós na videira? Para ficar apenas enxertado dando folha? Não, Deus enxertou nós lá, para que nós nos alimentamos cada vez mais de Cristo e venhamos produzir fruto. Amém? E que são esses frutos? São as almas que vêm a ser alcançadas por meio da palavra. Ah, mas eu não sou eloquente para pregar. Quem disse que tem pregador aqui eloquente? A palavra vem do trono da graça de Deus. Se não tiver graça, não tiver espírito, não tem nenhum valor, não tem nenhum, sabe? Não tem nenhum sentido a palavra de Deus se ela não tiver, sabe, tudo do trono de Deus por meio do Espírito e alcançar os ouvintes da igreja. Glória a Deus. Pregador é nada, é só instrumento, é só esse jambuzeiro ruim que foi enxertado lá e que consertou a sua vida. A gente não prestava e Deus nos consertou para poder ficar só dando folha. Traga os frutos, assim como você tem trazido os alimentos. Traga também aqueles que necessitam do alimento, porque tem gente que tem muito na sua mesa. Os celeiros de muitos estão lotados, mas estão vazios do alimento do céu que está dentro de você, no seu coração. Amém? Não, eu vou lá não. Então espera que se passar a nossa geração não. Eu creio que Deus vai fazer isso. Vai lá no dedo, vai vem cá, prostituta. Vai lá e fala para aqueles que não vieram aqui que o meu amor alcança o improvável, onde pessoas que pensam que não tem conserto, vai lá, fala para ela, fala para esse povo. Igual está escrito em Isaías 29, no versículo 13: esse povo com sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor consiste em mandamentos de homens que maquinalmente aprenderam. Você não é máquina, irmãos.
Nós não somos máquinas, nós somos templos do Espírito Santo. Nós não somos conduzidos pelo homem, mas conduzidos pelo Espírito de Deus. Esses homens estão dando exemplo para nós. Policarpo foi um exemplo para nós. Homens que, sabe, como Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus, o rei chegou lá e falou os mesmos nomes em que foi jogado. Lá dentro foi os mesmos nomes em que foi resgatado. E através da atitude deles, o homem reconhece a soberania de Deus. Glória a Deus. Amém. Mas e até quando? Mas e até quando? Como é que vai ficar? Como é que está sendo pregado o Evangelho? Como você tem aprendido a palavra de Deus? Como que você tem alimentado? O que você tem alimentado? E aonde você tem alimentado? A preocupação nossa hoje é essa, pastor. O que o povo tem alimentado? O que você tem se alimentado? Às vezes você está achando bonitinha a pregação de alguém, irmãos, que está em adultério. Às vezes ele maqueia a palavra ali, e você aceita aquilo dentro do seu coração e acha que o seu pecado, ou aquilo que tem feito de errado, não tem consequência, e todo pecado tem uma consequência. Glória a Deus. Todo erro tem uma consequência. Nós viemos aqui, não foi sexta-feira, né, Raíssa? Deus vai fazer do mesmo jeito se nós não estamos mais vendo. Vai pegar as coisas loucas aí, eu entendo a palavra de Deus, quando eu vejo aqueles falando, cada Deus não está vendo o que está escrito. Pega as coisas loucas do mundo, para envergonhar aqueles que se dizem que são doutores, conhecedores, sabe, irmãos, mas não tem o Espírito de Deus. Envergonha aqueles que têm, sabe, faculdades aí, anelzão, né, no dedo. É bom ter conhecimento, sim, mas olha, o conhecimento que vem do céu, irmão, ele jamais sairá de dentro de nós. E ele vem por meio do Espírito de Deus, que foi conquistado a preço de sangue na cruz. Eu vou lá, eu vou consertar isso, vou mandar o Consolador, está dentro do povo, mas está ali, está entre grades, está do lado. O coração está tão cheio de mágoa, que não tem espaço para o Espírito Santo. Aleluia. Aí fica do lado e vendo o comportamento, a pessoa se, sabe, denegrando cada dia mais, e ele correndo na presença do Pai, não mata agora não, intercedendo com choros e gemidos, não destrói não, Pai, eu vou falar com ele, não acaba com essa vida não, papai, eu vou lá, vou falar com ele novamente, quem sabe. Aí o machado está na raiz, aí, calma Deus, dá mais um tempinho, eu vou lá. E ele chorando por nós. Então cada erro que nós cometemos, irmãos, ela tem uma consequência. Você lembra de Davi? Ele cometeu um erro, sim ou não? Mas a espada jamais afastou da sua casa. Um excelente rei, um homem segundo o coração de Deus, mas um péssimo pai foi. Irmãos com os irmãos, mata um, mata outro, destrói, um persegue, quer tomar o trono, quer fazer isso, quer se prostituir com as esposas do rei. Então a vida dele a partir do pecado jamais foi a mesma. Mas a misericórdia de Deus por meio de Cristo na cruz do Calvário, se você tomar uma atitude hoje, falar, eu quero consertar com Deus, eu quero ter um conserto real e verdadeiro com o meu Senhor, Deus vai te perdoar e a sua vida realmente vai ser transformada. Amém? Sim
Sim ou não? Você crê nisso? Então fica de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Vocês entenderam? E qual que é o hino, irmãos? Qual o hino que a gente canta para poder convidar o pecador aos seus maus caminhos? Qual que é o número? E essa aqui é a verdade? Vocês conhecem? Quem conhece? Vamos cantar esse hino? Eu quero que você coloque a mão dentro do seu coração, bem em cima do seu coração. Deus vai falar com você. E se você quiser reconciliar com Cristo Jesus, você sai do seu lugar e vem aqui na frente que nós vamos orar por você. Se você acha que precisa de um conserto, que você está andando por caminhos que poderia colocar em risco a sua salvação, a sua alma, você pode vir aqui na frente, nós vamos orar por você. Papai, meus olhos às vezes, meu coração às vezes desejou, Senhor, cometi pecado, estou dentro da igreja, só de boa. Eu entro dentro da igreja e não sinto nada. Antigamente eu chorava na presença do Pai, mas hoje em dia eu não sinto nada. Parece que eu estou num lugar puro. E nós estamos na igreja do Senhor. Aí, vamos lá. Coloca a mão no seu coração. Mostra essa pessoa que é necessária, Deus. Mudança na sua vida.